meus amigos. Então, vamos começar aqui a discutir uns assuntos de interesse à classe médica, né? Eu me chamo Abraão, sou membro da Chapa 2. Nós temos o Francisco Veras e o Dr. Edilson. Então, vamos lá. Acho que um dos assuntos pertinentes diz respeito à atenção básica de saúde, né? A gente tem quase 3 mil equipes a nível de Maranhão e eles são foco também do CRM, né? Em relação às nossas decisões, em relação à nossa visão. Eu queria que vocês explanassem um pouquinho acerca disso, né? Em relação a como a gente vai, como o CRM vai ver a atenção básica em si, ou continuar a ver. Bom, Abraão, eu acho que você está tocando num ponto fundamental que até agora não foi ainda tocado nessa campanha, a preocupação com os nossos colegas médicos recém-formados, outros já com especialidades em saúde da família e que exercem as suas atividades na atenção básica. E esses profissionais, muitas vezes, eles estão à margem desse processo dentro do Conselho Regional de Medicina, né? De saber como o Conselho Regional de Medicina pode chegar e ajudá-los nesse processo. Muitas vezes eles são submetidos a contratos que não condiz com a realidade jurídica que eles têm que ter como garantia de trabalho. E isso é uma forma do Conselho Regional de Medicina orientá-los como fazer para que eles possam ter um contrato de trabalho dentro da sua unidade de saúde, dentro do município em que ele executa as suas funções, com as garantias legais do recebimento dos seus honorários trabalhados. Além disso, o Conselho Regional de Medicina deve chegar até eles com qualificações, com aulas, para que eles possam ter essa atualização. E o Maranhão é quase um país, né? Se você as dimensões do Maranhão, a dimensão territorial é imensa. Então você tem dificuldade de ter acesso à informação de qualidade, diferentemente dos profissionais que estão na capital. Então eu acho, Veras, Abraão, que a gente precisa ter essa discussão sobre o papel do CRM junto à atenção básica e a interiorização das seccionais, para que eles possam ter um apoio mais próximo do seu local de trabalho e essa qualificação permanente. É isso, Vera? Isso, e para quem acha que a gente só está nos gabinetes, né? Não conhece um pouco da nossa história, não sabe que a gente também já começou ali na atenção básica. E que não necessariamente, não é porque hoje a gente não está lá que a gente não sabe os problemas. Então eu sou formado desde 2004 e comecei minha vida lá na Unidade Básica de Saúde de Vargem Grande. Então já trabalhei na Unidade Básica de Saúde de Vargem Grande, Zé Doca, e conheço as dificuldades que tem, inclusive para se chegar nos postos mais distantes, porque não necessariamente nas cidades é onde você está lá na unidade básica, né? A gente vai pro interior para trabalhar no interior do interior. Muitas vezes com os carros, com transporte, com barco, precários. E colocando em risco a sua própria integridade física. Então a gente tem que alertar, né, Abraão, Veras, a essa necessidade de acompanhamento desses colegas, né, da sua qualidade de trabalho. E isso é uma missão do CRM. E a nossa chapa tem essas propostas, né? São propostas que estão abertas a toda a sociedade médica para que possam ler, interpretar e ver quem tem compromisso. Quem vai renovar com seriedade, com responsabilidade e juntar a experiência a esse processo de renovação. E nós temos isso. Abraão, eu também comecei como médico da Estratégia de Saúde da Família e tenho muito orgulho disso. Foram 10, 12 anos trabalhando como médico da atenção básica e sei muito bem das dificuldades. Falta de equipamento, falta de condições de trabalho dignas, falta de condições de atender o paciente no seu domicílio, e tenho a plena certeza que o Veras também, lá em Vargem Grande, onde ele começou, deve ter vivenciado isso. Então, experiência para nós, de vivência, é muito importante para a gente saber aonde tocar, aonde entrar. Se a gente for contar histórias de casos de trabalho em unidades básicas de saúde, não se acaba. São uns 3, 4, 5 podcasts só pra gente contar. Mas eu posso dizer que em Vargem Grande o posto de saúde praticamente não tinha nada, era estetoscópio, não tinha ar-condicionado nas salas, como hoje se preconiza em alguns locais, e medicação era o básico do básico. Todo mundo, acho que
Acho que se for botar em porcentagem, sei lá, 90% dos componentes da chapa passaram pela atenção básica. Também foi um caso, né? Uma cidadezinha mais perto, mas a mesma coisa. Cansado de atender em colégio, em cadeira escolar, entendeu? Então assim, a gente se esforçou, ou se esforça ainda, né, para levar a medicina para os locais mais remotos do próprio estado, né? O estado é um estado do tamanho de um país, né? Então assim, tem todos os problemas estruturais, de acesso, mas a gente colabora muito também, colaborou e colabora, né, com essa expansão da medicina. Todo mundo aqui veio de um sacrifício inicial, né, e a maioria obteve êxito, graças a Deus, mas não é por isso que ninguém vai esquecer de onde veio, né, nem do que passou e nem como pode ajudar as outras pessoas a superarem também, né, algumas dificuldades, né, já que a gente tem esse olhar tanto de como resolver, né, podemos dizer assim, uma grande parte dessas dificuldades apresentadas. E o que eu posso dizer é que a unidade básica, o tempo que eu fiquei na unidade básica de saúde, até fazendo muito com pouco, foi uma escola. Porque você aprende pouco o que é a clínica realmente, sim, sem depender dos recursos, né, de saúde que você tem atualmente no hospital. Pede hemograma, não tinha exame de imagem nenhum. O hemograma é um mês para receber, né? Então assim, é clínica. Eu me lembro que tive uma discussão em Zedoca com uma agente de saúde para iniciar um tratamento de tuberculose, porque eu não tinha pedido BA do paciente. Mas eu tenho a história do paciente, eu tenho o exame físico e eu tenho o raio-x, então eu quero começar. Ah, mas aqui no protocolo diz que você tem que ter o BA. Mas eu não preciso do BA para dizer que o paciente tem tuberculose. Entendeu? Então o PSF é uma escola, quem sabe aproveitar para depois, como a gente, sair do PSF e aproveitar essa experiência clínica na urgência, é excelente para o paciente que está sendo atendido hoje na urgência. Acredito que a medicina é uma escola de vida. A gente, ao longo dos anos, a gente aprende o beabá e vai formando esse alfabeto todo até chegar em um momento de capacidade técnica e de construção técnica adquirida ao longo desse tempo. Então, por isso que nós da Chapa 2, a gente tem como uma de nossas propostas, me permitam ler, é fortalecer a comissão dos jovens médicos e recém-formados, capacitar o jovem médico para o uso correto da telemedicina, das redes sociais, publicidade médica, contratações seguras com clínicas e hospitais, gestão de consultórios e outras necessidades, aproximando os mais jovens do CRM. Então eu acho que isso é um diferencial, mostra que a nossa chapa ela não está somente preocupada com quem está trabalhando em hospitais, com quem é médico de porta, mas sim com aqueles profissionais que, como o Abraão bem falou, são quase 3.000 equipes de saúde da família no estado do Maranhão, quer dizer, 3.000 médicos que começam e estão na porta em um universo do nosso Conselho Regional de Medicina de quase 9.000. Representa quase 35% dos médicos trabalhando na atenção básica. Isso, a nossa chapa tem esse compromisso com a atenção básica de melhoria da capacitação dos profissionais que lá estão e da qualidade de atendimento desses profissionais através da qualificação e do ensino. E esse é um compromisso da Chapa 2, não é isso aí? Isso. E quando você fala que a medicina é uma escola, né? E que a gente vai galgando degraus até atingir... Na verdade, na medicina a gente nunca atinge o último degrau, né? Mas uma proposta da nossa chapa, quando se fala em agregação de valores, é justamente a educação continuada, né? Pegando experiências de outros CRMs em relação a deixar essas aulas numa plataforma virtual, fazendo parceria com a sociedade, seja de ortopedia, onde aquele colega que vai estar no PSF ele não tem a experiência, mas ele vai com certeza noções básicas de chegar numa emergência ortopédica, uma lesão de tendão, que ele vai ter que fazer uma sutura lá, não vai ter como ele mandar para nenhum lugar. Uma fratura que ele vai ter que mobilizar até chegar aqui em São Luís, ou outro tipo de procedimento. Então a nossa chapa ela tem essa proposta de deixar a educação continuada, né, numa plataforma virtual e ajudar os colegas que estão tanto nas emergências quanto lá no PSF a se atualizar, né? Eu acho, Abraão, até para te fazer um desafio, quantos plantões na tua vida tu já deste no interior? Tu consegue contar? Ou seja, foram muitos. Então a sua vida profissional também foi de plantonista no interior, né? Assim como a minha, assim como a do Veras. E essa carreira é que nos leva a ir para a capital, né? Então isso não é nenhum demérito
trabalhar na capital, porque todos nós, independente do momento que começamos a nossa carreira, por algum momento nós estivemos atravessando o Estreito do Mosquito por terra ou pegando um ferryboat para ir para a Baixada. E eu tenho muito orgulho de até hoje ainda ir para a Baixada no ferryboat. Acordo 3 horas da manhã para pegar o ferryboat para estar na cidade de Cururupu e honrar o meu horário de trabalho e de compromisso. E como foi essa sua experiência sua como médico do interior? Assim, na verdade é um aprendizado, né? Como vocês já falaram. A gente trata de paciente na cidade, trata de paciente no interior, né? A gente aprende assim como ajuda, né? Como trata. Então, assim, isso é algo que a gente carrega pro resto da vida, né? São lições de vida, de tratar com uma pessoa que está tendo um contato ali único, às vezes, com o médico. Às vezes é o primeiro contato, às vezes é um contato muito espaçado. Entendeu? Então, assim, eles transmitem um carinho por nós, entendeu? A gente consegue retribuir isso a gente leva pro resto da vida, tá? Então, assim, como tu falaste, também em relação aos médicos jovens, né? Plantão no interior, atenção básica, normalmente são as portas de entrada do médico, entendeu? Então, por isso que nosso olhar também é voltado para isso, como as comissões de médicos jovens recém-formados, exatamente tentar, como é que fala? A gente poder orientar esses médicos exatamente nesse ingresso ao mercado de trabalho, né? Como foi o meu primeiro emprego, podemos dizer assim como foi possivelmente o de vocês, né? Atenção básica e plantão de urgência e emergência, seja na capital ou no interior. Então a gente busca exatamente essa aproximação do jovem com o CRM, exatamente para buscar essa orientação, esses princípios básicos, né? Dar mais segurança e para a sociedade ganhar com qualidade de atendimento. Esse é um dos principais objetivos que a gente tem também, né? Manter essa educação continuada, manter essa base aos médicos, né? Já que o CRM é a casa dos médicos, literalmente. Eu me lembro bem, Veras, quando eu comecei meus plantões na cidade de Bacabal, lá no Socorrão de Bacabal, eu era o único médico para uma cidade de aproximadamente 50 mil habitantes. E se hoje a gente tem lá no Socorrão 4 ou 5 médicos, uma parte se deve a nós que construímos essa base, né? Para que os mais novos, né? Isso, nós questionamos, nós levantamos a necessidade de ter mais profissionais. Então esse questionamento de nós, dos nossos mais antigos, que também tenho plena convicção que tiveram muito mais dificuldades do que nós, e que nós também tivemos dificuldades e transpusemos e colocamos a necessidade de outros colegas se juntar, e que hoje esses plantões funcionam de forma mais ordenada, com especialistas dentro do plantão, favoreceu a comunidade. Então todos nós temos recordações de quando começamos e começamos a colocar o alicerce para construir de forma segura o atendimento à sociedade. É isso, Vera? Aí é que é a importância da experiência, né? A experiência de lá atrás hoje está ajudando a renovação, os médicos mais jovens a trabalhar. Exatamente. Essa experiência, né, ter base, né, ajuda muito, né, em tudo. Então, inclusive a interpretar, né, a vida dos colegas, já que a gente trabalha no conselho, que é um conselho julgador, né, um conselho fiscalizador. Então essa maturidade que os experientes têm, né, isso vai ajudar muito também nesse ponto, né. A gente começou de baixo, a gente sabe das dificuldades, sabe o que cada um enfrentou, sabe dos empecilhos. Isso tudo ajuda a ter uma visão mais refinada, né, mais cuidadosa em relação aos próprios pares. E eu tenho certeza que todos nós, quando davam um plantão com um profissional mais experiente, a gente se sentia mais seguro. A gente se sentia mais à vontade para exercer a nossa profissão. E no CRM é a mesma coisa, cara. A gente com o pessoal mais experiente, a gente vai se sentir mais seguro para transformar aquilo. Deixar aquilo como a classe quer, a classe acreditada, que pode confiar no CRM, que vai estar cumprindo o seu papel. Então por isso que nós propomos na nossa chapa termos nós aqui, fazermos parte a primeira vez e se juntar com outros que lá estão, porque vão nos dar essa solidariedade de apoio nos momentos de definição. E isso é muito importante para quem está começando. Em qualquer carreira, ou médica, ou outra carreira. E no CRM não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Um avião, ele nunca é comandado só por 2 pilotos inexperientes. Você tem um comandante com não sei quantas horas de voo e o subcomandante menos experiente. Por que nós vamos fazer um CRM ser comandado só por copiloto? Só por copiloto. Não dá. Então a gente tem que saber que vamos renovar? Vamos. Mas de forma segura e eficiente para que nós não nos arrependamos lá na frente. Inclusive as comissárias de bordo lá no avião, quem fala é a mais antiga.
As outras ficam só fazendo os movimentos para que o comandante está orientando. Não que no CRM seja isso, mas que você vai lá buscar experiência e aprender para que você possa chegar no momento que for necessário você intervir, você saiba como fazê-lo. Exatamente. Os 40 componentes da chapa, todos têm sua história de vida na medicina, de luta, certo? Só que, logicamente, contando com esses um terço, com esses 14 mais experientes, isso vai ser mesmo servir de base, de referência para todos, literalmente, para os outros 26 que estão chegando agora, né? São competentes, logicamente, mas não contam com o mesmo tato que um experiente tem. É maturidade, né? Na hora de um julgamento, na hora de uma denúncia, você saber como se posicionar, como ser ético para algum colega que está passando por aquela dificuldade, que não é fácil passar por um julgamento, receber uma carta do CRM em casa dizendo que você está sendo convocado, seja para prestar um esclarecimento, ou seja como foco da denúncia, onde mesmo muitas denúncias são infundadas. Mas você passa pelo constrangimento de estar lá, tendo que dar explicação. E não é fácil. Mas isso se torna simples, como tu falou, é infundada porque tem alguém que tem conhecimento para afirmar isso, né? Isso daí é básico, porque mesmo uma denúncia infundada, uma pessoa inexperiente ou despreparada, você pode estar amanhã no blog, essa denúncia ela pode ser colocada, sendo exposta de forma errada. Exatamente. Eu queria trazer para a discussão com vocês um princípio do Código de Ética Médica, que é chamado um dos princípios fundamentais, que ele fala o seguinte: o trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa. Como é que vocês entendem que o CRM pode agir nessas situações quando um colega chegar lá que está sendo, entre aspas, explorado por alguma empresa, por algum tipo de serviço? Eu acho que o primeiro passo, né, pode ser não digo serviço, né, mas das orientações que o CRM pode passar para o médico, né, porque assim, é questão mesmo de ensinar a gestão financeira, né, noções básicas empresariais. Com esses conhecimentos, o próprio médico pode, por exemplo, fundar sua empresa para não depender de terceirização. Porque, lógico, é muito mais fácil a gente no final do mês só receber nosso dinheiro no bolso do que ter todo um trabalho e fazer a parte logística, licitatória para poder ter direito, acesso a essa vaga, entendeu? Então, começando com essa transmissão desses conhecimentos, né, como ter educação continuada, por exemplo, a educação financeira também faz parte disso. Porque nós estamos no mercado de trabalho. E como eu falei, em relação aos médicos jovens, exatamente para ver questão de contrato hospitalar, contrato particular, isso tudo também se inclui, né, nessas noções básicas. Não é para formar empresário, mas para dar pelo menos o básico para que o médico não seja explorado. Certo? Começa por esse ponto. Eu acho que também, Veras e Abraão, o CRM ele pode agir convocando o diretor médico daquela empresa, que ele é o responsável técnico por aquela empresa, para que ele possa dar explicações sobre aquela denúncia que o colega deu, né? Porque de certa forma, quando o CRM age dessa forma, ele já vai causar um impacto maior junto à empresa. O CRM está de olho naquilo que vocês estão fazendo. Tem uma denúncia aqui, o diretor médico foi chamado e está pedindo explicações do porquê que está acontecendo aqui, o salário não foi pago, não está sendo pago, qual é a previsão de pagamento, né? Eu acho que essa prerrogativa o CRM não pode abrir mão. Não. Né? Através de usar um direito seu que está dentro do Código de Ética de Médica. E nós temos essa proposta da nossa chapa, a chapa 2, de ampliarmos a comissão de honorários médicos em parceria com as outras entidades, com o sindicato, com a associação dos médicos, enfim, abrir a sociedade ao diálogo através dessa união e harmonia. Esse é o papel da chapa 2. Nós não estamos para dividir, nós estamos para aglomerar, para somar. Eu acho que o Veras ele sabe muito bem disso, que todo dia ele está ali na frente do seu plantão e precisa somar, né, Veras? Isso. Pegando um pouco o gancho da experiência, né, lembrando um pouco assim em relação aos 20 anos que eu tenho quase formado, e que até hoje eu dou 4 plantões noturnos por semana. Então tá aí o pessoal falando que a gente não tá na lida, não tá no front, não tá dentro dos consultórios do ar-condicionado. O pessoal não pergunta em que a gente trabalha e nem pelo que a gente passa. E na hora que a gente chega no plantão, que tá um ex-aluno da gente, um recém-formado, meio que ele respira fundo, graças a Deus tem um mais velho para ajudar. Perfeito. E inclusive para orientar em relação ao que você tá falando.
Lembrando que o CRM ele não é um órgão que ele pode diretamente brigar pelas situações salariais, mas pode orientar e, como você falou, pode se juntar à associação, à AMB, ao sindicato, para que esses órgãos tenham a força suficiente da classe, porque muitas vezes o sindicato, pelo menos aqui no Maranhão, nós não temos muitos médicos sindicalizados, e a gente sabe que a força de um sindicato depende da quantidade de pessoas que são sindicalizadas. Então, por que o sindicato das outras classes tem mais força que o sindicato dos médicos? É porque o médico não trabalha? É porque o sindicato não quer trabalhar pelo médico? Não. A força do sindicato, assim como a força de um clube de benefícios, depende da quantidade de beneficiários que tem dele. Eu não posso chegar com 10 pessoas no meu clube de benefícios, com uma academia, e dizer assim, eu tô 10 pessoas aqui, me dá 50% de desconto. Mas se eu tiver com 50 mil, pode ser que eu consiga 50% de desconto. Então a mesma coisa é a força do sindicato. Então o CRM pode chegar junto ao sindicato, ajudar a fortalecer, a alavancar o sindicato para que ele consiga melhores condições salariais, melhores condições de emprego para o médico e orientar na forma de contratações, ter um contrato básico onde esse médico ele pode buscar lá no CRM nesse contrato básico, expor ao gestor, olha, eu tenho aqui um contrato que foi feito pelo CRM me orientando. O que a gente pode colocar aqui? Você vai seguir todo esse contrato? A gente pode colocar quais os principais pontos que a gente pode fazer? Né? E se ele for sindicalizado, ele pode questionar o sindicato. Olha, eu fui lá no CRM, tinha um contrato básico, levei, o gestor disse que não ia nem olhar. E aí, como é que a gente pode fazer? Queria puxar um outro assunto que eu acho que também é muito importante a nossa classe, que é a segurança no trabalho. Segurança no ambiente de trabalho, né? O Veras, que trabalha em um grande hospital público do Maranhão, talvez ele já tenha passado por situações que até Deus duvide, né? Por falta, muitas vezes, de uma segurança qualificada, né? Então, Veras, assim, conta um pouco dessa tua experiência em relação à segurança nesses 20 anos já de exercício da medicina. Então, lá no Socorrão a gente já passou por uma experiência, inclusive com alunos, a gente dando aula no corredor do Socorrão, quando a gente ouviu um tiro. E aí aí foi um tiro, a pessoa assim, não, mas não pode ser um tiro. E eu saí atrás para saber se realmente era. E era um paciente que se zangou, porque não ia ser classificado pelo enfermeiro, e deu um tiro no computador. Nossa, você não tem... A polícia foi lá, perguntou pelo cara, era um policial aposentado e simplesmente ficou por isso mesmo. Não levou preso, não perguntou por que ele estava armado dentro do Socorrão. E a gente passa muitas vezes por essa insegurança, inclusive em alguns hospitais onde policiais são atendidos e estão sempre armados, porque eles não podem deixar a arma dentro do carro, não podem deixar a arma em casa. A arma faz parte praticamente do corpo deles. E isso causa, principalmente nas médicas, uma insegurança grande, né? Então o CRM ele pode questionar os gestores em relação a essa segurança, tentar fazer com que esses gestores usem a segurança predial também para proteger os funcionários, não só os médicos, mas toda a equipe, né? A gente tem que lembrar que a medicina é exercida em conjunto com os outros profissionais. E o CRM pode intervir junto aos gestores, cobrando deles essa segurança. Dizendo assim, olha, você precisa dar segurança para aquele médico, para aquela equipe, para que ele possa exercer realmente a medicina. Né? Exatamente. Tem que assegurar condições mínimas de exercício da profissão, né? Eu acho que já existem isso em alguns conselhos e nós temos que seguir esse caminho, né? De aumentar a segurança dos nossos colegas médicos no seu ambiente de trabalho. Esse é um caminho sem volta e que a Chapa 2 vai entrar de peito aberto nessa decisão de seguir essa segurança, né, dos profissionais, né? Uma outra coisa que a gente queria até levar para quem trabalha no interior é que nós iremos também criar uma comissão para os hospitais macro-regionais, UPA e hospitais de interior. Essa comissão ela tem a finalidade de aproximar esses profissionais do CRM, né? Para garantir tudo isso: ensino, qualidade, segurança no trabalho e educação continuada. E esse papel ele é fundamental e é de sobremaneira garantido pelo Código de Ética do Conselho Regional de Medicina.
Lembrando que hoje a gente vive na época da internet, da facilidade dos meios de comunicação, e que não necessariamente o CRM precisa estar com sedes físicas daqueles em todos os interiores do estado. A gente pode estar presente de forma virtual. Então, não necessariamente a gente vai criar regionais físicas em todas as cidades do interior. A gente vai ter macro-regionais específicas, mas a gente pode, e tem como essa proposta, criar regionais virtuais. Vamos dizer assim, né? Ter um meio de comunicação para que o médico que está no interior, onde não tem uma regional física lá, onde ele possa ter um conselheiro, um delegado do conselho presente, mas ele possa entrar em contato de forma mais facilitada para tentar fazer as denúncias e ter suas demandas, na medida do possível, recebidas pelo CRM. Então, Veras e Abraão, a gente está chegando aqui no final das nossas conversas, né? Acho que foi uma conversa boa. A gente conseguiu transmitir um pouco daquilo que a Chapa 2 propõe, que é renovar e trazer os experientes com a gente para nos dar segurança, assim como a gente faz em um plantão médico. Quando tem um colega mais experiente e um recém-formado, ele olha para você e diz: esse plantão vai ser tranquilo, porque se eu tiver dúvida, eu vou consultar aqui o Dr. Vera, vou consultar o Dr. Abraão. Então a gente não tem dúvida de pedir à classe médica que no dia 14 e 15 de agosto venha com a gente. Renovação com experiência para tornar um CRM forte e acreditado para todos nós médicos do estado do Maranhão. Exatamente, meus amigos. Não tem nada mais seguro do que a gente ter um conselho, né? Que exatamente que tem esse equilíbrio, né? Entre renovação e experiência, né? Para ter exatamente segurança, para ter base, para ter uns alicerces fortes nas decisões, né? Porque é um tribunal ético, né? Um conselho médico, é um órgão extremamente importante para a medicina. Então, visto isso, meus amigos, dia 14 e 15 de agosto, a gente conta com o seu voto, Chapa 2. É um conselho, como o Abraão falou, é um conselho ético. Ele é criado principalmente para proteger a sociedade, né, do mau exercício da medicina, mas tem como prioridade o médico, mas ele também foi criado para preservar a medicina, né? Então, assim, votem em que vocês acreditam que vão representar a medicina. No nosso caso, a gente acredita que é a Chapa 2 que vai representar a medicina do Maranhão de forma segura, de forma consciente, de forma experiente e de forma renovada. Então a gente pede o voto de vocês para o dia 14 e 15, de forma online, e aqueles médicos mais experientes que não têm muita facilidade em colocar seu voto online, a votação também vai ter lá no CRM, né? Os 14 e 15, você pode ir lá, pode fazer seu voto presencial. Não vai ser para todos, mas é para aqueles médicos mais... Quem tiver dificuldade. Quem tiver uma certa dificuldade, né, em inclusive fazer seu cadastro virtual. A gente tem no CRM certificado digital, onde os médicos jovens que têm mais experiência não foram fazer. Imagina os médicos mais antigos. Então a gente conta com o voto de todos, né, vocês na nossa chapa.